Olá, está no ar o Jornal Panorama. A partir de agora você acompanha as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta quinta-feira, a Assembleia realizou sessão ordinária. Não houve aprovação de projetos. A reunião teve como propósito a leitura para o início da tramitação de projetos que devem ser votados e publicados até o dia 7 de abril por conta das regras impostas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A repórter Nicole Expósito participou dos trabalhos e traz as informações. Vanderlei, nesta quinta-feira foram lidos e começaram a tramitar 14 projetos. 7 deles são iniciativas do Poder Executivo e a expectativa é que todos sejam votados em regime de urgência na sessão marcada para esta sexta-feira. Entre as matérias lidas está que reajusta em 5% os proventos de aposentados e pensionistas do Estado que não haviam sido contemplados com o reajuste concedido aos servidores da ativa. Outro projeto lido no expediente cria o Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual. Essa proposta institui, por exemplo, um bônus para os auditores fiscais que cumprirem as metas de arrecadação estabelecidas. A matéria gera um custo para os cofres públicos em torno de R$ 530 mil em 2018. E já no finalzinho da sessão, o presidente da Casa, o deputado Eric Musso, anunciou o envio de um projeto da Defensoria Pública do Estado que reajusta em 5% os salários dos servidores da Defensoria. Nesta sexta-feira, às 9 da manhã, haverá sessão ordinária para votação dos projetos lidos na quinta-feira. O presidente da Casa, deputado Eric Musso, dá mais detalhes sobre o assunto. Isso é previsto constitucionalmente no nosso regimento interno. A convocação ela é feita através da mesa diretora, em consonância com o colégio de líderes, em acordo com todos os líderes. Por que de 2 sessões ordinárias? Porque nós precisamos de uma ordinária para ler as matérias que chegaram à casa, para serem publicadas e aí sim na outra ordinária serem votadas. Então nós precisamos desse prazo de 24 horas, por isso não fizemos tudo no mesmo dia de uma ordinária com extraordinária. Benefícios da população são inúmeros, nós estamos aqui sem ganhar mais, por isso é importante ressaltar isso. Muitas das pessoas ainda acham que sessões extraordinárias ou que não estejam ainda no cronograma, as pessoas têm pagamento por sessão extraordinária, jeton, essas coisas acabaram, não é recebido pelos deputados. Estamos votando matérias importantes. Amanhã temos 14 urgências na pauta: reestruturação da Polícia Civil, reajuste da Defensoria Pública, benefícios para os servidores efetivos da Assembleia Legislativa, enfim, muitas matérias que vão beneficiar todos os capixabas. Em fevereiro, o deputado Sérgio Majeski apresentou projeto de resolução para disciplinar a presença de deputados nas sessões ordinárias e também nas comissões permanentes. Ele fala o motivo da criação desses projetos. Há uma briga no começo, todo mundo quer fazer parte de comissão, todo mundo quer ser presidente de comissão e depois você tem um número de falta exorbitante nas comissões. Então tem que ter uma forma, olha, não é só a questão de que se você votar 3 vezes você está fora da comissão, mas se você assumiu aquele compromisso, você tem que se fazer presente. Agora, mais importante do que isso é um outro projeto que nós temos de corte de salário em caso de falta na hora das votações. Porque muitas vezes ocorre que o deputado vem cá, registra a presença e vai embora. Então, quando chega a hora da ordem do dia, que é a hora mais importante do deputado estar aqui, que é quando são votados os PLCs, os PLs, as PECs, etc., o deputado foi embora. Então, quer dizer, aonde é que isso acontece no mundo corporativo, nas entidades privadas, ou na sua casa, por exemplo? Então, assim, se você tem uma empregada na sua casa, vamos imaginar assim, ela chega e fica até 10 horas, na hora do almoço, o almoço não está pronto porque a empregada já foi embora. Você não corta o ponto? Então, isso não acontece em qualquer empresa, em qualquer outro órgão. Então, é necessário que isso seja feito, Os deputados têm um compromisso que é o destaque na sessão. Muitas vezes vem sempre aquela questão do discurso assim, não, porque o compromisso do deputado não é só aqui, tem várias outras atividades. Claro, uma grande parte das atividades dos parlamentares são fora mesmo, mas os dias de sessão, todo mundo já sabe quais são e que tempo dura.
Então, naquele dia, você não pode assumir outro compromisso. Ah, não, porque eu fui chamado lá no Palácio. É o Palácio que me chame em outro horário. Ah, não, porque teve a posse do não sei quem. Que se faça posse em outro local, ou em outro horário. Eu não posso, mês e mídia, estar aqui cumprindo a minha função. Mas são projetos difíceis, né? Porque não interessa a um grupo muito grande que isso seja aprovado, mas nós vamos tentar da mesma forma. O Jornal Panorama faz um breve intervalo e volta rápido. O Jornal Panorama está de volta com mais informações para você. O deputado Dr. Hércules comentou a aprovação pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado de projeto que amplia a licença maternidade de 120 para 180 dias. Inicialmente, eu quero dar os parabéns à senadora Rose de Freitas por essa luta de valorizar o ser humano que está começando a sua vida. Porque o leite materno, ele não é só a alimentação. Ele é anticorpos, ele é paz que a mãe leva para essa criança que está sendo formada e com certeza será um ser humano muito melhor, muito mais tranquilo e com mais resistência a algumas doenças. Por exemplo, a criança que amamenta, que só toma o leite materno, não precisa tomar mais nada. Não precisa dar chuquinha, chazinho, água, nada, é só o peito, mais nada. Mas aquela mãe que adota, que não amamenta no seu seio, ela também amamenta com a mamadeira, mas ela fala, sussurra no ouvido dessa criança. E também o calor do colo, do peito dessa mãe, faz muito bem para esse ser humano que está começando sua vida. Então eu quero dar os parabéns à senadora Rose, que isso é uma luta antiga. Nós fizemos essa lei em Vila Velha ainda, acredito que em 93. Depois, como deputado, a primeira vez que o governador Paulo Artung veio prestar conta aqui, eu fiz esse pedido para ele, publicamente aqui. Ele falou, vou fazer um levantamento, vou ver o impacto dessa despesa e depois eu te dou a resposta. Ele fez a lei, nós aprovamos a lei, só que a lei não ficou uma lei totalmente inteira. Por quê? Naquela ocasião ele deu para sancionar efetiva. E quando ele foi sancionar essa lei, nos convidou a Palácio para assinar como testemunha. Ele convidou o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, o presidente da Sociedade de Pediatria do Espírito Santo, as 3 deputadas mulheres, na época, Aparecida Denadai, Luzia e Janete. Então, para valorizar as mães, as mulheres, e mostrar que essa licença, ela não está beneficiando só a mãe, não, mas a criança também, que é um ser que está começando. Toda criança que amamenta no seio da mãe tem menos infecção, tem menos diarreia, tem menos qualquer tipo de doença respiratória, enfim, isso é um ganho muito grande, isso é uma economia muito grande para o Brasil, além do bem-estar que a gente traz para a nossa população. Então, parabéns para a Rose, espero que essa lei, quando chegar à Câmara, que os deputados também defendam que essa lei entre em vigor, porque isso não tem impacto nenhum, a não ser um impacto benéfico e que vai diminuir muito as internações de crianças no nosso país. E hoje é dia do Plenário do Povo. Com as ruas cada vez mais cheias de carros, algumas cidades estão limitando o tráfego em algumas vias para fazer o trânsito fluir melhor. Você concorda com essas restrições? O Plenário do Povo foi às ruas para saber o que o capixaba pensa sobre esse assunto. Faixa exclusiva para ônibus. A implantação desse recurso nas cidades gera debate. Muitos acreditam que a faixa exclusiva traz benefícios sim, especialmente para quem utiliza o transporte público diariamente, porque pode reduzir o tempo de viagem. Mas especialistas acreditam que a implantação da faixa exclusiva precisa ter como base um estudo muito bem feito,
porque a faixa pode sim piorar o congestionamento. Esse é o tema do Plenário do Povo de hoje. O que você acha da criação da faixa exclusiva para ônibus? Mas melhor esse trânsito, até é horrível, né? Nossa Senhora da Penha. Tá muito brava mesmo. Eu já vi em algumas outras cidades do país uma experiência bacana com essa ideia, entendeu? Mas o problema é como está sendo implantado aqui, o tempo que eles estão utilizando para poder fazer essa implantação. Às vezes já foi pensado, por exemplo, hoje alguma coisa já está querendo ser implantada amanhã. Eu acho que com o tempo de estudo, com as coisas sendo feitas gradativamente, pode ser uma boa medida. Mas do jeito que está sendo colocado, com essa velocidade toda e tentando de uma semana para outra já corrigir problemas que levariam mais tempo para poder ser corrigidos, eu acho um pouquinho assim precipitado. Eu acho que pode ser bom, mas pode ser muito ruim, porque o espaço aqui não é muito amplo. Então pode causar muito congestionamento, ainda mais por causa da ponte. Que sempre tem trânsito, sempre tem acidente, sempre tem alguma coisa acontecendo. Ontem mesmo tinha trânsito na ponte. E é sempre uma coisa bem pequena, mas que causa um congestionamento bem grande. Eu não acho que está sendo uma boa, porque a Vitória não tem uma frota assim, tão grande de ônibus para poder ter uma faixa exclusiva. Está tendo mais congestionamento. Eu tenho várias opções de ônibus, mas eu tenho vezes que eu fico esperando 30, 40 minutos os ônibus no ponto. E está criando muito trânsito, né, nos horários de pico. A faixa que os carros deveriam andar mais rápido, eles andam devagar, olhando para a praia, né, vendo o visual. O ônibus, se realmente funcionasse, eu acho que seria válido, né? Mas tem os trânsitos, tem o pessoal que não respeita, que para no cruzamento, então não sei se vai ser uma boa. Eu concordo porque auxilia as pessoas que usam a faixa, principalmente quem sai de Vitória para o sentido da Serra, que é o meu caso, auxiliou, diminuiu o tempo que eu gasto de Vitória para a Serra nesse intervalo do meu deslocamento. Eu acho interessante, principalmente na área que tem mais fluxo de carro, como ali em Jardim América, por exemplo. Né? Não sei se resolveria, porque tem a ponte, a segunda ponte, chega ali na rodoviária, faz aquele funil, ninguém passa. Né? Aí o que eu faço? Venho mais tarde e gasto menos tempo, chego um pouquinho mais tarde no trabalho e compensa depois. Eu acho super interessante assim, a faixa, mas tem que ser bem estudada, né? Para não atrapalhar também quem tem carro pequeno, né? Eu acho que vai ser bom, porque como eu, por exemplo, né, dependo de ônibus e às vezes a gente pega muito trânsito, né? É bem intenso. Eu acho que vai ser bom. Eu acho válido. Facilita mais para as pessoas embarcarem e agora tem que fazer, além da faixa exclusiva para ônibus, fiscalização, porque muitos carros de aplicativos estão parando onde é ponto de ônibus ou possivelmente essa faixa venha se concretizar, eles param e bloqueiam a passagem, usam muitos carros, não é um só. Às vezes param para embarcar, desembarcar. Poderia também fazer pontos de embarque para esses carros de aplicativos. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar mais notícias no site oficial da Assembleia e nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e continue ligado na programação da TV Assembleia, seu canal cidadão.